Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 11, a sutileza das mídias sociais. Nossa lição está dividida em 4 tópicos principais que são: os cristãos na era digital. Segundo, os desafios de ser igreja na era digital. Terceiro, a igreja e os pecados virtuais. E o quarto, as mídias sociais e o ID de Jesus. O nosso texto áureo se encontra em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra rogo no dicionário da língua portuguesa quer dizer pedir com insistência e humildade. Também significa suplicar, significa implorar. Então Paulo aqui está implorando aos irmãos pela compaixão de Deus. A palavra compaixão ela é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia ou infelicidade da pessoa dos outros ou de outras pessoas, acompanhado do desejo de minorá-la ou de diminuí-la, tá certo? Então é quase como se fosse se colocar no lugar de outra pessoa, mas aí já é outra palavra utilizada, mas é sentir a dor que outra pessoa está sentindo e sentir o desejo de diminuir essa dor. Então Paulo está falando assim: eu rogo, meu irmão, eu suplico, meu irmão, eu imploro, meus irmãos. Está falando com as pessoas, conosco de um modo geral, pela compaixão de Deus. Deus ele tem compaixão pelas nossas vidas. Aí Paulo, mas o que Paulo está rogando aqui? Ele está rogando que nós apresentemos os nossos corpos em sacrifício. Primeiro, vivo, não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Segundo, um sacrifício santo. E terceiro, um sacrifício que é agradável. Agradável a quem? Aos homens? Não, agradável a Deus. O nosso sacrifício tem que agradar a Deus. Aí sim ele explica o que significa tudo isso. Isso significa o vosso culto racional. Esse é o vosso culto com a razão, com raciocínio, com inteligência, com entendimento. Então lá na NVI, o mesmo versículo, a NVI é Nova Versão Internacional, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Olha só, já mudou a palavra, né? Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Também significa dó, significa compaixão, significa piedade. Misericórdia significa miséria do coração. Então, portanto, meus irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, tá vendo? Ofereçam a si mesmo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto, aliás, este é o culto racional de vocês. Essa é a tradução na NVI. A palavra sacrifício, segundo o dicionário, diz assim: ato ou efeito de sacrificar, de oferecer algo, alguém ou a si mesmo a divindades. Isso está no dicionário, tá? Divindades são deuses de um modo geral. Agora, no nosso caso, é nos oferecer ao Deus verdadeiro, ao Deus único, ao Deus criador de todas as coisas. Dar ao Senhor qualquer coisa, dar ao Senhor qualquer também, sacrifício também, dar ao Senhor qualquer coisa que Ele requeira de nós, qualquer coisa que Ele peça de nós, também é um sacrifício, em termos de, tempo, bens terrenos, disposição para levar avante a sua obra, a obra de Deus no caso. O que é um sacrifício vivo e não morto? Vivo, cheio de vivacidade, cheio de entusiasmo, de vigor, um sacrifício animado. A pessoa ofereceu um sacrifício morto, eu vou lá cultuar a Deus, mas estou lá dormindo. Não, um sacrifício vivo, cheio de alegria, de entusiasmo, com ânimo. Sacrifício santo, que vive segundo a lei de Deus, segundo preceitos religiosos, também significa dedicado a Deus, separado para Deus. Nós vivemos no mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo, nós não coadunamos com os pecados deste mundo. Então isso é ser santo, é ser separado, é estar aqui, mas não fazer parte deste local. E também agradável, que significa transmite prazer, deleite, satisfação. A quem? A Deus. Então nós temos que transmitir prazer. Deus tem que sentir prazer no nosso sacrifício, no nosso culto. Deus tem que ficar satisfeito com o nosso culto. E também que é o vosso culto racional, não é isso? Racional é de raciocínio, ou seja, com inteligência, com a razão. É assim que nós temos que prestar um culto a Deus. Esse foi o nosso texto áureo, a nossa verdade prática diz: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus, ou seja,
toda mídia social, tudo que você for utilizar, você tem que utilizar para o crescimento do reino de Deus aqui nessa terra. Fazer bom proveito, fazer bom uso das mídias sociais e de outras ferramentas, aplicativos, qualquer outra coisa que for para poder expandir, crescer, desenvolver o reino de Deus aqui na terra. A palavra-chave é mídias. A palavra mídias é o conjunto dos meios de comunicação. No caso, a gente está falando aqui da internet. Vamos falar só da internet, mas meios de comunicação são vários. Então, o primeiro tópico, os cristãos na era digital. Primeiro subtópico, a realidade do universo online. Online está conectado na internet. Eclesiastes 1,4 diz assim: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, cada geração que existiu, que se passou até chegar na atualidade, ela escreveu a sua própria história e produziu as suas próprias conquistas. Por exemplo, os exemplos que estão na revista aqui. Os egípcios nos deixaram as pirâmides. Aos sumérios é atribuído a escrita. E o cyberespaço é o espaço para comunicação por rede de computadores, tá? Ela é uma marca registrada da nossa geração, da nossa não, que a minha já ficou para trás, né? Da geração atual, dessa geração. Na verdade eu faço parte porque como eu estou vivo, então eu faço parte ainda dessa geração. Mas se for analisar, a minha geração já é outra, já são 2 gerações atrás. João capítulo 17, versículo 15 e 16 diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Olha só, Jesus, quando esteve aqui na terra, lá atrás, ele já orou por mim e por você. Essa é a oração sacerdotal. Jesus intercedeu por cada um de nós lá atrás. Não é para nos tirar do mundo, mas é para nos livrar de todo o mal. Por quê? Porque o mal é real no mundo. E nós, como santos, como separados desse mundo, temos que continuar sendo santos, temos que continuar separados deste mundo, sobrevivendo aqui, vivendo aqui, mas separado das malícias deste mundo. Então, saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. Porque uma coisa é eu estar na realidade, outra coisa é eu estar numa realidade virtual. Como que eu vou me comportar? Pessoalmente eu tenho um comportamento, virtualmente eu tenho outro comportamento? Não, eu tenho que tomar muito cuidado para dar um testemunho, tanto pessoalmente como virtualmente. Principalmente virtualmente, porque eu acho que ninguém está me vendo, mas Deus sempre está nos vendo. Atos 1:8 diz que mais recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, para que nós atinjamos os confins da terra, com a internet fica muito mais fácil. Não é? Então, quando Jesus falou aquilo, não tinha, qual que era o meio de comunicação? Era por cartas, não é isso? Hoje fica muito mais fácil atingir os confins da terra. Segundo o subtópico diz cristãos conectados. Então, nos dias da igreja apostólica, os cristãos eles se valeram de cartas, como a gente acabou de falar agora, para superar as longas distâncias que separavam uns dos outros. Então, mandavam carta, ia a cavalo e aquela demora para poder chegar, mas era assim que eles superavam as distâncias na época dele. Então, cada época teve a sua marca, naquela época eles faziam daquele jeito e na nossa época nós fazemos de maneira diferente. 1 Coríntios 5:9 vai dizer assim: já por carta, olha o exemplo aqui, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, dessa forma, eles conseguiram a interação, a integração com cristãos de outras regiões diferentes das deles. Também outro exemplo aqui, Colossenses 4:16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja nas igrejas dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Ou seja, uma epístola chegava numa determinada igreja, Paulo está pedindo aqui que essa epístola seja lida em outra igreja, e a epístola que chegou para essa igreja também seja lida na outra igreja. Ou seja, as epístolas elas circulavam as igrejas, elas instruíam as igrejas de um modo geral. Chegava direcionada para uma, mas também era lida nas demais igrejas, era a solicitação de Paulo. Então, hoje, atualmente, essa interação acontece por intermédio das mídias sociais. É muito mais eficiente, muito mais dinâmico, muito mais veloz. Por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, eles aumentam a interação entre si. Porém, Efésios 5:15 vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios aqui é loucos, né? Mas como sábios. Então, o andar prudentemente recomendado aqui, ele também se aplica ao espaço virtual, ou seja, não é só fisicamente, virtualmente também precisamos. Na verdade, a nossa vida tem que ser santa de um modo geral, em todo tempo, constantemente, onde quer que nós estejamos, ela tem que ser santa, temos que ser separados. O resumo desse tópico diz:
O universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados nele. Praticamente todos. Então o segundo tópico diz os desafios de ser igreja na era digital. Então tem desafio? Tem, sempre tem. Todas as eras, todas as épocas têm seus desafios próprios da época. Primeiro aqui, no nosso caso, na era digital, desumanização. Tudo é robô, tudo é virtual, tudo é online. Olha só, olha o perigo de se tornar desumano. O que é desumanização? É perda de valores éticos, de sensibilidade. Uma pessoa desumana, por exemplo, é quando ela se torna indiferente a outra pessoa. A pessoa está passando necessidade, mas ela nem se importa, não está nem aí. Então pode dizer que a atitude de quem passa ao lado de um moribundo, ao lado de um doente, ao lado de um enfermo e não para ajudá-lo é resultado de sua desumanização. Tá ok? Então isso é desumanização. João 20, 27 diz assim: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. Ou então, ser igreja envolve contato físico. Jesus estava falando assim: põe aqui o dedo na minha ferida, põe aqui o dedo do meu lado, onde ele foi furado com a lança. Então, o toque é necessário para que nós não tenhamos a desumanização. É necessário um abraço, é necessário um aperto de mão para que nós não sejamos desumanos. Então, e ser igreja envolve isso daí, envolve contato. Então, não tem cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Olha, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós, nós, sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós somos um corpo e um corpo necessita de interação. Não adianta eu falar para minha mão, mostra essa caneta e minha mão esconder a caneta. Não, tem interação. Funciona tudo certinho. Eu vou mostrar essa caneta agora. Então minhas duas mãos estão trabalhando, meu cérebro está trabalhando, o sangue correndo, está tudo trabalhando em prol de eu fazer a ordem que o cérebro ditou. Agora, quem é o cabeça desse corpo? O cabeça é Cristo. Então o cabeça dirige o corpo, guia o corpo, manda ir para a direita, o corpo vai para a direita, manda ir para a esquerda, o corpo vai para a esquerda. Nós temos que obedecer a ordem do cabeça, que é Cristo, ou da cabeça, que é Cristo. Mateus 24, 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, tá vendo? Isso é desumanização também. Então, entre o amor de muitos esfriar por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa de roubo, por causa de tráfico, então muitas coisas fazem com que o nosso amor esfrie. Muitas pessoas mentirosas vêm pedir dinheiro dizendo que está passando necessidade, que precisa ir viajar de volta para a sua terra, mas ele fica a vida inteira pedindo dinheiro para voltar para a terra dele e nunca volta, contando mentira. Então o amor vai esfriando, Então a gente passa, olha para a pessoa, quando a pessoa realmente tem uma necessidade, a gente fala assim: não, mentiroso, não quer nem saber, vai ficando desumano, não quer mais saber de ajudar. Segundo subtópico, mundanismo. A palavra mundanismo ela significa relativa aos prazeres da carne, ou seja, aos prazeres do mundo, de tudo que há no mundo. 1 de João 2,15 diz assim: não ameis o mundo. Então, o mundanismo já não serve para nós. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a partir do momento que nós começamos a amar o mundo, valorizar o mundo, o que vai acontecer? O amor do Pai não está mais em nós. Lucas 4,9 também diz: levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então pensa bem o espetáculo provocado aqui, né? Pula daqui abaixo. Se fosse hoje, na condição atual, o que iria acontecer? Um monte de celular, um monte de câmera podendo filmar o espetáculo que está acontecendo, para que todo mundo veja aquilo que aconteceu. Não é só eu que vou ver, todo mundo vai ser um espetáculo. É assim que nós temos que agir como igreja? Negativo. Então pessoas com desejo, muitas pessoas têm um desejo obsessivo de estar em evidência, de estar aparecendo, imploram por seguidores. Me segue lá no Instagram, me segue não sei aonde, não esquece de deixar o seu like aí, tá bom? Irmão, aqui você pode deixar o seu like, pode deixar o seu dislike, pode falar para mim o que eu preciso melhorar, que vai me ajudar muito, tá bom? Não gostei de tal coisa, você não falou isso aqui, eu não gostei. Não tem problema, deixa o negativo aí e comenta lá, pode comentar aqui, comenta aí: não gostei disso, não gostei porque você fala muito rápido. Se eu falo muito rápido, você coloca ali para reduzir a velocidade, ele fala mais. Você fala muito devagar, coloca ali para aumentar a velocidade, eu vou falar mais rápido aí para você, tá bom? Mas não esquece, pode comentar. Achou ruim alguma coisa? Pode comentar, vai ajudar muito no meu relevo espiritual, vai ajudar muito no meu conhecimento. Na próxima vez eu não vou fazer de novo. Então, pessoas que agem como verdadeiros mendigos
virtuais. Eles desonram a cruz porque querem a glória do mundo. Esquece a glória de Deus para receber a glória do mundo. Então, dessa forma, se tornam presas fáceis de Satanás. Se eu fizer tal coisa, eu vou receber muitos likes. Espera aí, mas está dentro da palavra de Deus isso daí? Será que agrada a Deus fazer isso daí? Olha o cuidado que nós temos que ter. Mateus 4,9 diz: e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, o diabo ele fez algumas tentações, são 40 dias tentando Jesus no deserto, mas no finalzinho são 3 principais tentações, e ele sempre oferece: eu vou te dar tudo isso aqui, vou te dar tudo, se você simplesmente me adorar. Já pensou? Ele pede alguma coisa para você: se você fizer simplesmente isso, eu vou te dar tudo que você quiser. Temos que tomar muito cuidado, temos que responder com Bíblia para ele: vai, Satanás, porque está escrito: somente ao teu Deus, ao Senhor teu Deus adorarás, e nem a um outro mais, ninguém mais nós podemos nos prostrar, somente diante do nosso Deus. Resumo desse tópico diz assim: o desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. Terceiro tópico: a igreja e os pecados virtuais. Pecado virtual? Pecado virtual. Primeiro, sensualismo. Sensualismo, segundo o dicionário, diz que é o comportamento desregrado com relação aos prazeres e também ao sexo. Tem sensualismo online? Tem sensualismo virtual? Tem, com toda certeza. Então, a noção daquilo que é santo e profano. O profano não é uma coisa... Não, profano é o comum, tá? Uma coisa é ser santo, outra coisa é ser profano, é ser comum, é ser igual a todas as demais pessoas. Pode-se utilizar a palavra medíocre. Mas medíocre não é rebaixo. Não, medíocre é que está dentro da média, é que é igual a todo mundo, é que segue o fluxo. Isso é medíocre. Então, a noção de santo e profano, ela nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Então, o ser santo tem que ser online, tem que ser offline, tem que ser acordado, tem que ser dormindo, tem que ser onde quer que estejamos, temos que ser santos. 1 de Pedro 1,16 diz: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É o que Deus disse e ficou escrito para nós. Então, muitos usam as mídias sociais de forma pecaminosa. Então, quando ele está pessoalmente, ao vivo com pessoas de carne e osso, seres humanos, não que online não esteja, mas o que ele faz? Ele se comporta muito bem, ele se veste muito bem, mas aí quando ele está online, quando ele está no mundo virtual, ele é outro tipo de pessoa. Aí comete vários pecados achando que não vai ter consequência. Vai ter consequência da mesma forma. Romanos capítulo 6, versículos 13 e 14 diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Que nós sejamos vivos no meio dos mortos. Ele está falando aqui na forma espiritual, estar vivo espiritualmente no meio daqueles que estão mortos espiritualmente. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É assim que nosso membro tem que estar. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então, se nós nos apresentarmos assim a Deus, o pecado não vai ter efeito, não vai nos controlar, não vai ter domínio sobre a nossa vida. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Também, Efésios 4:27. Olha a preocupação de Paulo aqui, não deis lugar ao diabo, não dê brecha para o diabo, porque qualquer brechinha que você dá, os antigos costumam dizer que ele entra com aquela cunha que vai no meio do cabo da enxada, sabe? Coloca aquela cunhazinha assim e vai entrando, e vai batendo. Conforme vai batendo, aquela brechinha que era tão pequenininha, ela vai se abrindo. Então, não deis lugar ao diabo, por menor que seja, não deis lugar ao diabo. Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Peraí. Então, antigamente, na lei, antes da dispensação da graça, na dispensação da lei, a pessoa tinha que cometer o ato fisicamente para poder ser pecado. Se ela pensasse, não tinha problema. Teoricamente não tinha problema. Jesus veio e disse assim, se você atentar para uma mulher, se você cobiçar no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Então, online, no mundo virtual, é muito mais fácil cometer pecado do que na realidade, não é isso? Porque quantas mulheres bonitas você não pode ver aí na internet, pode procurar aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular, no seu aparelho, de modo geral aí, não é isso? Então, quantos pecados nós não podemos cometer, não está disponível aos nossos olhos o tempo todo, aqueles pop-ups, aquelas janelinhas que pulam, clique aqui e você vai ver tal coisa, clique. Meu irmão, muito cuidado com isso aí. Agora pensa bem, escândalos expostos na internet. Da mesma forma que nós podemos fazer o bem com a internet, nós podemos produzir muitas coisas más, muitos conteúdos ruins. Não é isso mesmo? Pensa bem, qualquer escândalo que acontece,
todo mundo fica sabendo. Por quê? Um videozinho que põe, uma informaçãozinha que coloca ali, um WhatsApp que manda, vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. A rede é muito grande. Ó, olha o nome, rede. Rede não é para enlaçar, não é para entrelaçar, não é para prender. Então a rede é muito grande. Isso também nós temos que ter cuidado, além de todas as coisas. Continua sendo santo, fiel a Deus. Segundo o subtópico, narcisismo. O que é narcisismo? O narcisismo ele inclui opinião muito elevada acerca de si mesmo, necessidade de admiração, lembra dos likes, do me segue? Então, crença de que as outras pessoas são inferiores e a falta de empatia pelos outros. Não, peraí, eu acho que eu sou muito, eu acho que o outro não é nada e eu não tenho nem consigo me colocar no lugar do outro. Isso é narcisismo, é pensar somente em si próprio. Eu costumo falar que é idiota. Idiota é aquele que só olha para o seu próprio umbigo, não quer nem saber da vida alheia. Então esta é uma geração que já foi denominada como geração selfie. Sabe o que é selfie? Pega o aparelhinho lá, selfie. Vou tirar uma selfie. O que é selfie? Eu mesmo. Só eu que importa. Isso é narcisismo. Eu mesmo. Ah, yourself, você mesmo. Myself, meu mesmo, eu mesmo. Só eu que importa. Então é uma geração narcisista. Ela cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmas. 2 Timóteo 3,2 vai dizer assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Você percebeu aqui? Amantes de si mesmo. Olha quando Paulo escreveu 2000 anos atrás. Porque haverá, talvez não havia naquela época, mas ele já sabia que iria haver homens amantes de si mesmo. É o que tem acontecido nos dias de hoje. Então o desejo de ser visto e admirado é algo doentio, é algo fora do normal. 3 de João 1,9 diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ou primazia, não nos recebe. Então, peraí, já na época dos apóstolos acontecia esse tipo de coisa. Olha na NVI, o mesmo versículo, 3 de João 1,9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Olha só, então a pessoa não estava recebendo mais os apóstolos. Por quê? Porque ele se achava mais importante, esse Diótrefes aqui. Então o desejo de ser visto e admirado torna-se um comportamento, não é só apenas doentio, como nós falamos, mas também pecaminoso. É pecado querer aparecer, querer ser principalmente quem nós não somos. E mesmo quando somos, nós temos que ser humildes o suficiente para reconhecer que é Deus que é na nossa vida. Então agora, quando os adultos se comportam, quando os adolescentes, quando os jovens se comportam assim, é preocupante. Mas ainda dá para reparar, ainda dá para consertar. Agora, pensa bem, e quando são os adultos que se comportam como meninos, como crianças, que querem aparecer? Como é que vai consertar? Quem que vai falar para ele que ele está errado e ele vai aceitar essa repreensão? Então o problema é mais preocupante. A pessoa ela foi tragada pela cultura do eu, pela cultura do self, pela cultura do eu mesmo, myself. 1 Coríntios 13,11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, peraí, quando é menino, faz coisa de menino, mas depois que é homem, faz coisa de homem. As coisas de menino ficaram todas para trás. Muda, a vida da pessoa muda, tem que ser diferente. Então, o resumo desse tópico diz: a sensualidade e o narcisismo são dois pecados comuns, natural, no ambiente virtual. Mas é pecado do mesmo jeito. Sensualidade, narcisismo, dentre tantas outras coisas. Mas o que a lição diz são esses dois, são pecados da mesma forma e também serão castigados por isso. Terão que prestar conta também acerca desses pecados. O quarto tópico diz: as mídias sociais e o ide de Jesus. Primeiro, a seara virtual. Então Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16,15. É claro que o ide de Jesus inclui o espaço virtual. Se Jesus estivesse na terra hoje, se ele não tivesse vindo lá atrás, mas se ele tivesse vindo hoje, você acha que ele não usaria as mídias sociais? Você acha que ele não usaria a televisão? Você acha que ele não usaria o rádio ou os nossos meios de comunicação de modo geral? É claro que utilizaria, fazia uso e fazia bom uso, coisa que nós deixamos de fazer lá atrás e perdemos muito espaço na atualidade. Lucas 8,5, só a parte A do versículo diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente, ok? Só essa partinha aqui. Então tem a continuação do versículo: e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, as aves do céu comeram. Então peraí, ele semeou em vários lugares diferentes. Você já parou para analisar esse texto? Lucas 8,
começa a partir do versículo 5. Então, ó, ele semeou junto do caminho, ele semeou sobre as pedras, ele semeou entre os espinhos e ele também semeou em boa terra. Ele sabia onde ele estava semeando? Irmão, ele não queria nem saber, ele foi semeando, algumas sementes caíram sobre as pedras, entre os espinhos, algumas sementes caíram. Qual que é a importância do texto aqui? Semear. É semear, é pregar a palavra, é falar, é dar testemunho pessoal. O importante é isso. Então a semeadura tem que acontecer também no espaço virtual. É lógico que os seus frutos eles devem ser juntados no espaço real. Não dá para viver, lembra da lição anterior? Não dá para viver desigrejado. Você precisa de uma igreja, você precisa ter contato real com as pessoas. Então é no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Ali que você tem aperto de mão, ali que você tem beijo, quem é de beijo, abraço, quem é de abraço e assim por diante. É nesse espaço, no espaço físico, então é necessário. Então, segundo, pastoreio virtual. Existe? Claro que existe e tem que existir, deve existir. Então, o discipulado e o pastoreio, eles são indispensáveis. Você aprende a ser discípulo e você também é cuidado por alguém. Mateus 28, 19 e 20 diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Como que eu ensino a guardar as coisas que Jesus tem mandado? Como que eu sei o que Jesus tem mandado? Através da sua palavra que ele nos deixou. E eis que eu estou convosco todos os dias. A promessa de Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até os finalmente. Então, olha, as redes sociais, elas são ferramentas poderosas de interação, de integração. Então os pastores eles devem estar conscientes disso e aptos, ou seja, preparados para explorar esse novo campo da tecnologia, do mundo virtual. 2 Timóteo 2,24 diz, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Olha agora a dica que nós queríamos pegar do versículo, apto para ensinar. Aí depois vem sofredor, aí vem outras coisas também nos próximos versículos, mas apto para ensinar, preparado para ensinar. Aonde? Só fisicamente, só pessoalmente? Não, também virtualmente, também no cyberespaço. Amém? O resumo desse tópico diz assim, há nas mídias sociais uma seara fértil para a evangelização e o pastoreio de vidas por meio da interação. A conclusão, vou ler aqui, se o diabo usa as redes sociais para espalhar as suas mentiras e estimular o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus na terra. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.